Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um TranslatioCast. Eu sou Caio Fel e o assunto de hoje a gente vai discutir um pouco acerca das fortificações durante a Idade Média. Para isso, estou aqui com um convidado bastante especial. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês carinhosamente. Bom, saudações a todos. Meu nome é João Batista da Silva Porto Júnior. Eu sou formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, também tenho uma formação em Arquitetura e Urbanismo, especialização em História Antiga e Medieval pela UERJ e mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, sendo doutorado com um período de doutoramento sanduíche pelo Centro de História da Universidade de Lisboa, estudando, nesse sentido, expressões transculturais do medievalismo contemporâneo, particularmente no que diz respeito à arquitetura, a essas construções ou essas reconstruções do passado medieval na contemporaneidade. E exatamente por isso, e por ser um dos principais objetos de estudo e de pesquisa que eu me dedico, o Castelo de Guidelon na França, eu acabei tendo que enveredar por essa área bastante específica, intitulada Castelologia, que seria o estudo dos castelos medievais. Pô, João, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, né, cara? E eu acho que essa temática, vira e mexe, ela aparece, né? Seja em reportagens jornalísticas, ou até mesmo no imaginário, né? Eu acho que, se tratando de imaginário, acaba sendo talvez aí um ponto bastante importante, quando a gente está falando acerca de fortificações. Mas aí eu acho que para a gente iniciar essa conversa, né, talvez seja interessante a gente começar buscando definir melhor o que a gente está chamando aqui de fortificações. A princípio, quando a gente fala fortificações, e a gente fala principalmente fortificações na Idade Média, a gente já imagina aqueles castelos enormes de pedra, né, com torres, com seus telhados às vezes pontiagudos, né? E aí eu queria inicialmente então te fazer essa primeira provocação, né, vamos colocar assim, se você poderia falar um pouco mais a respeito de como que essas fortificações elas surgiram, né, que no sentido de mesmo quase que gênese, né, que se é que a gente pode falar assim, dessas estruturas, né, e se por algum acaso haveria um certo tipo de uniformidade dessas construções ao longo das espacialidades com que você já se deparou nos seus estudos, né? Ou seja, né, a gente está considerando aqui numa percepção de Idade Média, mas não necessariamente aquela Idade Média europeia, né? Mas ainda que, quando a gente fala em relação aos castelos medievais, geralmente vem, né, a Europa medieval como o plano de fundo geral dessas interrogações. Então, essa primeira pergunta fica mais ou menos nesse sentido, né? Como que você definiria as fortificações medievais? Eu acho que primeiro essa ideia de que estudar castelos medievais as pessoas questionam, por que estudar castelos medievais e tal, por que essa... porque eu acho que é uma arquitetura extremamente simbólica. Existe um professor da Universidade de Londres que ele fala que o castelo, por mais que ele seja simbólico, ele ainda hoje é uma das arquiteturas menos compreendidas da história, porque ele, ao mesmo tempo, ele é uma fortificação e ele é uma residência senhorial. Então, essa dupla função que aponta para a sua feudalidade também, ela é bastante difícil de ser compreendida. E é como você falou, uma arquitetura simbólica que várias vezes, durante muito tempo, diversas vezes ressignificada. Eu acabei de escrever um trabalho, junto com o professor Douglas, que inclusive já passou por aqui com vocês também, falando sobre Game of Thrones, falando sobre a série Game of Thrones. E nesse artigo, que foi publicado inclusive no livro, Medievalismo, a Idade Média no Imaginário Moderno e Contemporâneo, nesse artigo eu coloco essa coisa dos castelos, como que, por exemplo, os castelos irlandeses que foram usados na série,
eles foram ressignificados. E hoje você chega lá naquele castelo, importa muito menos quais foram as batalhas históricas que aconteceram naquele castelo, e importa muito mais a propaganda de que aquele castelo é o castelo de Game of Thrones. Então, quando você vai visitar aquele castelo na Irlanda, você não vai encontrar um cara vestido do rei lá, medieval irlandês, mas você vai encontrar um cara vestido de Stark, com aquelas roupas de Winterfell, né, da série. Então, é interessante isso, que parece que o passado histórico do castelo é apagado em prol de uma construção completamente fictícia e fantasiosa acerca daquele castelo. Mas aí vamos então a essa questão, né, de tentar entender como que surgiram essas estruturas fortificadas na Idade Média. Primeiro que a gente tem que entender que essas estruturas elas não surgem do nada, né? A gente já possui estrutura fortificada na história desde lá da Mesopotâmia. A Babilônia, né, os resquícios arqueológicos que nós temos da Babilônia, nós já percebemos que essas cidades possuíam perímetros amuralhados, e esses perímetros eram muito bem defendidos, haviam torres nessas muralhas. Essas muralhas já possuíam o que nós chamamos de ameias e merlões, que são aquelas estruturas elevadas que ajudavam a proteger os arqueiros no alto da muralha ou no alto de uma torre, e que, obviamente, essas estruturas elas vão, ao longo, né, da antiguidade ainda, se tornando cada vez mais complexas, cada vez mais funcionais para a defesa do território, e os romanos vão ser aqueles que vão trazer, né, essas estruturas a um nível bastante sofisticado a partir daquelas construções que nós chamamos dos castra. Inclusive, durante a Idade Média, os castelos eram ainda chamados de castra, né, esse termo latim que vai significar exatamente essas estruturas fortificadas, né, das famosas legiões romanas. E aqui eu não vou ficar falando sobre os diferentes tipos de castra, mas importa dizer e ressaltar que muito das estruturas medievais de defesa do território herdaram elementos desses castras, porque as muralhas desses castras também já possuíam ameias e merlões, já haviam torres dentro desses castros chamadas de vigilarium, né? Então essas torres elas também vão servir de inspiração, de influência para as estruturas defensivas durante a Idade Média, e até mesmo é sabido que a principalmente chamada Alta Idade Média, eu não gosto muito desse termo, mas para pegar aí, né, esse início da Idade Média, foi muito comum na arquitetura nós observarmos o reuso, a reutilização de antigas estruturas romanas, dando a ela uma nova função, né? Isso aconteceu com as basílicas romanas, que se transformaram em igrejas, e isso vai acontecer com uma série de outras estruturas romanas que também vão ser utilizadas como castelos ou outras coisas. Então, era uma estrutura grande, né? uma estrutura que ficava num ponto bastante estratégico de Roma, e que por isso foi, digamos assim, reconstruída, né? e moldada para se transformar numa fortificação. Isso acontece também na Grécia, em uma outra estrutura em Rhodes, que vai se transformar na Torre de São Nicolau, que era também um antigo templo, desses templos circulares gregos, e que vai ser, durante a Idade Média, como, né, os templos gregos, os templos pagãos não faziam mais sentido, essas estruturas elas vão acabar servindo como elementos para a construção de fortificações medievais. Inclusive, quando essa estrutura não servia realmente de base para a produção de uma nova fortificação, as pedras das antigas construções romanas eram reutilizadas nas paredes dos castelos. Quando um pedreiro medieval encontrava, né, aquelas pedras romanas já perfeitamente cortadas e talhadas, ele simplesmente pegava aquela pedra e encaixava ali na parede de um castelo, ou então numa muralha. E ainda hoje é possível você observar em paredes de alguns desses castelos pedras
cuja a característica, né, do entalhe não é medieval, mas é um antigo. Então essa é a primeira questão que a gente tem que entender sobre a genealogia dessas estruturas, que elas vão se utilizar, né, muitas vezes das estruturas da antiguidade, dessa antiguidade principalmente romana, mas que, obviamente, ao longo da Idade Média vão acontecer uma série de mudanças e transformações que vão dar a essas estruturas uma característica medieval, uma tipologia medieval bastante específica. E vamos tentar analisar como que essas mudanças aconteceram. Para a gente entender essas mudanças, a gente primeiro tem que compreender alguns fenômenos que vão ocorrer na Idade Média, que serão responsáveis pela, digamos assim, pelo aumento da produção ou pelo aumento da demanda por esses elementos, por essa arquitetura defensiva. Isso ocorre principalmente a partir do esfacelamento do famoso Império Carolíngio, né? Bruderkrieg, a Guerra Fraterna, quer dizer, o Império Carolíngio ali começa a se dividir, e a partir dessa divisão do Império começam, né, aquelas famosas disputas territoriais, e a partir dessas disputas territoriais é que surge uma grande demanda por defesa do território. E por conta dessa defesa, essa demanda por uma defesa do território, é que vão começar a aparecer pelo território europeu essas estruturas defensivas acasteladas. Isso daí uma série de pensadores, né, medievalistas vão concordar, o Duby, o Jacques Le Goff, o Thomas, que é no caso o Thomas na arquitetura, né, o Rolf Thomas, a Stirkland também na arquitetura, vão concordar que a fragmentação do Império Carolíngio é um dos motivos por trás da necessidade dessa demanda, desse aumento pela uma demanda de estruturas defensivas. Outros elementos também que a gente tem que citar são o conjunto de invasões dos vikings, ainda antes do conjunto de invasão viking, as invasões muçulmanas, né, na Península Ibérica, que inclusive vão trazer para o território todo um conjunto de tecnologias bastante avançadas, técnicas de construção bastante sofisticadas. E um marco também nessa necessidade da construção de elementos defensivos foi a famosa invasão normanda na Inglaterra, iniciada lá na famosa Batalha de Hastings, né, em 1066, quando o Guilherme, né, da Normandia, o Guilherme Conquistador, William the Conqueror, ele invadindo a Inglaterra, vai começar uma grande marcha de dominação territorial, e para demarcar o seu território, o território conquistado, ele vai empreender, então, um programa de construções acasteladas bastante famosas, que como ele precisava construir rápido, com pouco, digamos assim, poucos recursos, ele vai desenvolver uma forma de estrutura defensiva que vai ficar conhecida como Castelo Motte and Bailey. O Castelo Motte and Bailey, traduzindo, motte seria morrote, morro, monte, e Bailey, ou courtyard, né, seria o pátio, esplanada, largo, que ficaria abaixo desse morrinho, desse monte de terra, onde acima, né, no cume desse monte de terra, ficava normalmente uma torre de madeira, uma torre defensiva de madeira, às vezes com uma casa também próxima, aonde habitava um general, uma figura importante ali do exército de Guilherme. E essas estruturas, estilo Motte and Bailey, elas vão se proliferar por todo o território da Inglaterra nessa marcha de dominação sobre o território que Guilherme, então, vai instituir. E é interessante porque, como é uma estrutura razoavelmente simples, como eu falei, você tem uma movimentação de terra. Esse morrote, ou ele se apropriava de um morrote natural, de uma elevação de terra já natural, e essa elevação normalmente era acrescentada porque tanto o morro, a elevação, quanto esse pátio, eles eram cercados por um fosso,
Então, para poder escavar esse fosso, a terra que era retirada desse fosso era acrescida nessa elevação de terra. Então, você ia tirando a terra para cavar o fosso e ia colocando essa terra em cima ali da elevação para tornar a elevação cada vez mais alta. Algumas delas chegaram a alcançar mais de 30 metros de altura. Então, era realmente um morrote de terra bastante elevado, porque a ideia era que daquela parte mais alta, você pudesse ter uma visão privilegiada do entorno. E isso já é uma primeira questão que a gente tem que entender sobre a implantação de um castelo, porque isso vai ser uma norma durante toda a Idade Média. O castelo, ele é implantado a partir de uma leitura da paisagem, né? Ele é a construção do castelo, e isso, né, o Thomas vai falar sobre isso, ela é determinada pela paisagem. E aí, como paisagem, a gente vai falar dessa série de elementos determinantes e condicionantes geográficos. Não apenas a ideia de possuir uma elevação, mas como, por exemplo, a proximidade de um rio, também é um elemento geográfico importante para a implantação de um castelo, a existência de um lago na proximidade. Por quê? Porque se eu tenho um lago na proximidade, dificilmente um exército vai se aproximar por aquele lago, o exército vai ser obrigado a contornar o lago. Então, você tem uma área ali que ela é naturalmente já mais resguardada. Então, essa ideia de que a implantação do castelo é definida pela paisagem já é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Um segundo ponto é a questão do uso do material. Os castelos Motte and Bailey, eles inicialmente, como eu disse, vão utilizar a madeira como base. Mas nem todos eram de madeira, porque eu já falei aqui no começo que alguns castelos ainda dentro da Alta Idade Média foram construídos utilizando pedras ou estruturas das antigas construções romanas, das antigas, no caso, ruínas romanas. Então nós temos que entender que desde o início da Idade Média, a construção de pedra ela não se perde completamente. Isso é uma ideia bastante equivocada que a maioria das pessoas possuem, né? De que não se construía em pedra. Não, alto lá. Não era uma base de fato, né? Não vai ser a base principal das construções, como foi na Antiguidade, mas haviam estruturas de pedra desde o início da Idade Média. E alguns dessas torres no alto dessas elevações do Motte and Bailey também eram de pedra, tá? Não eram todas só, única, exclusivamente de madeira, não. E quando Guilherme chega, por exemplo, em Londres, né? Quando ele chega à marcha, porque apesar dele ter vencido lá, né, os anglo-saxões na Batalha de Hastings, e acreditava que eles iriam se render, eles não se renderam. Então Guilherme teve uma marcha até Londres, e quando chega em Londres, ele resolve então, depois de derrotar e de fato conquistar, né, o território, ele vai demarcar essa conquista com a construção da famosa Torre Branca, que hoje é conhecida como a Torre de Londres. E para essa torre, ele vai construir uma estrutura de pedra. Então a gente já entende que o Guilherme tinha conhecimento sobre construções de pedra, inclusive até porque com ele tinha o bispo Gundulf, que era um especialista em construções de igrejas de pedra na Normandia. Tanto que algumas pedras da Torre Branca ou da Torre de Londres vieram da França, foram trazidas da França, né? Para a Inglaterra, provavelmente, isso a gente não tem certeza, mas provavelmente já talhadas na França. Porque quando a gente pensa nas primeiras estruturas fortificadas, ainda não tão fortificadas de pedra, elas estão na França, ainda do século VIII. Então o Guilherme chega, né, em Londres, e em Londres ele vai construir essa grande estrutura que durante muito tempo foi considerado como a maior edificação defensiva da Europa, que é a Torre de Londres, a Torre Branca. Ela é conhecida como Torre Branca porque as pedras utilizadas na época eram brancas, hoje já bastante envelhecidas, mas dá ainda para perceber, né, como que aquelas pedras eram claras. E a Torre Branca, ela é uma estrutura bastante sofisticada, ela tem já uma laje de pedra também, o que tornava ela
praticamente, digamos assim, totalmente protegida contra fogo, né? O seu teto era um teto de abóbada, de pedra, então era um telhado em forma, né, de abóbada, e essa estrutura protege, né, contra flechas ou, enfim, elementos que poderiam incendiar aquele castelo. E também permite que o teto se torne numa plataforma de disparos também de flechas e pedras contra os inimigos que tentavam invadir o castelo. E vai ser exatamente a Torre de Londres que vai servir como um primeiro exemplo para a construção de outras torres de pedra pelo território europeu. Porque é exatamente a partir da Torre de Londres que a gente vai ver se proliferando, e aí sim com mais velocidade, estruturas defensivas de pedra. E aí você me coloca a pergunta, havia uma uniformidade? Não. Nesse primeiro momento vão surgir torres de pedra de todas as formas. Tetralombada, circular, quadrado, em forma de L. Vão surgir plantas, né? A gente chama de plantas ou tipologias de todos os tipos. Então, as primeiras torres de pedras construídas na Europa, elas possuíam formatos os mais diferenciados possíveis. E aí, por quê? Por uma questão estética? Não. Nós estamos falando que o castelo, ele é, acima de tudo, uma estrutura defensiva. Ele é uma estrutura que é responsável pela defesa daquele território, por assegurar a defesa daquele território. Então, quando eu falo que esses castelos eles vão utilizar diversas tipologias, diversas formas construtivas diferenciadas, eu estou falando que essas formas diferenciadas buscavam exatamente que o castelo se tornasse uma estrutura de defesa do território cada vez mais eficiente. Seja em forma de L, seja em forma de U, seja em forma de, como eu disse, tetralombada, seja na forma circular, eles sempre estavam buscando uma forma mais efetiva, mais funcional de defender a torre, né? De flanquear, de buscar um melhor flanqueamento, porque nesse momento as torres já possuem elementos tipológicos bastante característicos, como as seteiras, que são aquelas aberturas finas que nós temos nas paredes dos castelos, de onde, né, se permite do interior do castelo disparar flechas para o exterior. Então, quanto melhor a forma do castelo, melhor a possibilidade do exército que está ali dentro defender aquela estrutura contra um possível exército invasor. Então a gente tem que entender que essas diferentes tipologias tinham como principal objetivo isso, tornar aquele castelo uma arquitetura de defesa mais eficiente, mais funcional. E até porque a gente tem que entender isso, né? Por mais que o castelo ele seja também uma residência senhorial, ali vivia uma figura importante da sociedade medieval, o conforto dentro desse castelo ele não era tão grande assim, porque a gente tem que entender que, como ele era uma estrutura defensiva, ele não tinha muitas janelas. O castelo ele só tem janelas normalmente nas partes mais altas, né? Isso vai mudar um pouco quando a gente for falar dos castelos concêntricos, que são castelos que normalmente possuem um pátio interno. E aí, como ele possui um pátio interno, ele vai possuir mais janelas voltadas para esse pátio interno. Mas essas janelas estão sempre nas partes mais altas, porque são as partes em que é mais difícil de se atirar uma pedra ou de se atirar uma flecha, né? Então, existem poucas janelas, essas janelas normalmente nas partes mais altas, que são exatamente as partes que vão estar localizada o quarto desse senhor, a sala de reuniões ou a sala de jantar, né? O restante do castelo ele acaba sendo uma área, né, com pouca ventilação, com pouca iluminação, e que exatamente por isso é outra coisa que a gente precisa desmistificar, Caio,
os castelos eles não eram de pedra por dentro, né? Pelo contrário, a gente tem que pensar que isso era uma casa de um senhor, como eu já falei, né? Ali tem um cara importante, o cara não tem uma parede de pedra. Essas paredes, elas eram cobertas por argamassa, pintadas, assim como o interior da igreja tinha os afrescos, o castelo no interior também tinha fresco, também era todo pintado, ele era totalmente decorado com tapeçarias, né? Você hoje olha esse castelo com aquela parede fria de pedra, mas aquilo é muito distante do que originalmente na Idade Média seria o interior de um castelo desses. E aí, apenas rapidamente passando para o último momento do castelo, muito rápido, esse último momento dos castelos medievais vai acontecer a partir das cruzadas. Porque é a partir das cruzadas que, visitando os famosos castelos sarracenos, que principalmente Ricardo, Coração de Leão, da Inglaterra, e Filipe II, dito Augusto, da França, vão excursionar por essas estruturas defensivas, né, do mundo islâmico, e vão levar para a Europa todo um conhecimento de tecnologias, de técnicas de defesa, que vão transformar completamente essas estruturas defensivas que já existiam na Europa. E a partir daí que vai ser construído na Europa, pelo próprio Ricardo, o Coração de Leão, o famoso Chateau Gaillard, né? O Chateau Gaillard, ele é considerado, ele vai ser um marco dessa castelologia europeia, porque ele é o primeiro castelo de estrutura concêntrica. O que é um castelo de estrutura concêntrica? Ele é um castelo em que você vai ter a torre no centro, cercado por cortinas de muralhas, né? Onde você pode ter uma cortina de muralhas, ou duas cortinas de muralhas, ou três cortinas de muralhas, ou então três estruturas de cortinas de muralhas defendendo partes específicas do castelo. E aí esse castelo ele se torna um castelo praticamente inexpugnável, né? Assim, você não consegue mais penetrar nesses castelos. E vai ser a partir do Chateau Gaillard que, inicialmente, o Filipe II Augusto da França vai instaurar uma série de construção ainda dentro dessa guerra contra os plantagenetas ingleses, uma série de construções fortificadas seguindo esse padrão de fortificação concêntrica. A primeira fortificação concêntrica que o Filipe II Augusto vai construir é exatamente o Louvre, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o que é o Louvre hoje, né? Para quem já visitou o Louvre, no subsolo do Louvre, você consegue verificar a infraestrutura do que era o antigo castelo em estilo Philippe, né? No estilo Philippien Chateau, que a gente chama. O Philippien Chateau era esse castelo que aí sim, Caio, como você questionou, aí sim o Filipe II Augusto vai criar um modelo de castelo. Ele cria um modelo de castelo por quê? Porque ele percebeu que quando ele cria esse modelo de castelo, ele consegue, primeiro, controlar o custo de quanto ele vai gastar para produzir um castelo. Ele vai entender quantos funcionários, né, quantos artífices pedreiros e tal ele precisa para construir um castelo. Ele vai perceber o tempo que ele demora para construir um castelo. Então ele tem um controle muito maior na construção dessas estruturas fortificadas, a partir da ideia de produzir um modelo de castelo. Então vai ser o Filipe II Augusto na França que começa a produzir esse modelo, e esse castelo que vai ficar conhecido, como eu falei, de castelo filipino ou Philippien Chateau, ele não vai servir apenas para a França. Vários territórios, por exemplo, você tem na Suíça castelos que seguem esse modelo de Filipe, né? Então, assim, vários territórios ali ao redor, né, da França vão copiar também um pouco esse modelo. E depois, né, bom, enfim, bem depois, durante o governo do Eduardo perna longa, perna comprida, Longshanks, né, na Inglaterra,
é que um especialista na construções de castelos franceses, chamado Jacques de Saint-Georges, vai para a Inglaterra e leva para a Inglaterra, durante o governo de Eduardo, esse modelo de castelo. E é lógico que na Inglaterra esse modelo de castelo vai se, digamos assim, vai ser ampliado e vai dar lugar aos maiores castelos, né? Porque aí você tem ali o período de Eduardo, todo mundo conhece esse período, que é o famoso período lá do Coração Valente, né? Em que Eduardo ele está invadindo paralelamente a Escócia e o país de Gales. Então ele precisava criar grandes estruturas defensivas tanto na Escócia quanto no país de Gales. E aí começa então toda essa produção de castelos concêntricos, de grandes castelos concêntricos nessas regiões. Os maiores castelos concêntricos da Europa estão exatamente em Gales. Enfim, tem uma série de estruturas, né, de castelos concêntricos bastante sofisticadas, porque aí agora você tem essa muralha, né, uma muralha normalmente, vamos pegar ali uma forma bem básica, quadrada. Essa muralha quadrada ela vai ter torres, né, nas suas pontas, nos seus vértices. Às vezes, no meio da muralha, você também tem uma meia torre, né? uma torre ali encravada no meio da muralha para contraventar e ajudar na estrutura dessa muralha. E dentro dessa muralha você tem ali um castelo também, né? Acompanhando normalmente a forma quadrada, que também tem uma entrada fortificada, que também tem, né, uma estrutura com um pátio interno, aonde nesse pátio interno você vai ter uma série de elementos, né? Vai ter lugar para guardar cavalo, forja, outras estruturas, estábulos e tudo mais. Então, surgem, né, esses grandes castelos concêntricos durante esse período, que a gente já está no final da Idade Média, e que finalmente vão acabar, né, todas essas estruturas acabam com o desenvolvimento da pólvora, porque as muralhas dos castelos nunca foram construídas para resistir, né, a pirobalística, né, essa agora nova forma de guerra que vai se utilizar da pólvora, né, com os disparos dos canhões. E aí essas estruturas elas se tornam totalmente obsoletas, né, para a defesa do território e vão acabar recebendo novos usos, né, novas funções, né, que não seja a função de defesa do território. E aí eu acho que a gente consegue ter aí essa gênese e te responder um pouco o que são, né, esses elementos do castelo, como que eles surgem, como que eles vão, a partir de um determinado momento, sim, possuir um certo modelo, né? A gente pode usar assim, que a partir desse momento dos castelos concêntricos, eles vão seguir, sim, um certo modelo, apesar de que a gente nunca pode perder de vista o que eu falei lá no começo, de que o castelo ele é definido pela paisagem. Então, se um castelo ele se implanta no alto de uma colina escarpada, essa colina certamente possui uma topografia irregular. Esse castelo ele tem que se adaptar a essa topografia irregular. Então, ele não vai ser uma estrutura quadrada, ele vai ser uma estrutura orgânica que vai se adaptando ali a essa colina, vai se adaptando a forma dessa colina. E por isso que os castelos eles se mostram tão bem integrados à paisagem, né? Porque eles, de fato, eles conseguem se mesclar muito bem com esses elementos naturais, que eles se utilizam como uma forma de aumentar a sua defesa, né? a potencializar a defesa daquele território. Bem, pessoal, vocês acabaram de acompanhar a primeira parte do nosso podcast sobre fortificações medievais. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, pois em breve iremos compartilhar a segunda parte dessa nossa conversa com o professor João Batista. Até mais!